Bom dia, amado irmão e irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vós. Mais uma vez estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Nova Canaã em Almenara. E eu te convido a juntos passearmos mais uma vez pelo Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, e aprendermos um pouco mais acerca das parábolas de Jesus. Nós estamos trabalhando já há 2 domingos acerca da parábola do bom samaritano, narrada no capítulo 10 de Lucas. E hoje, se o Senhor assim permitir, nós vamos terminar e aprender o máximo que pudermos nesse tempo que passamos juntos. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Eu te convido então a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça, para que juntos possamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deste nesta semana. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta manhã e te pedimos, Deus, que nos ensina, nos instrui, ó Pai, na Tua palavra, para que possamos a cada dia, ó Pai, sermos melhores no exercício da nossa vida cristã. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos capacite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos ler o texto, então, até onde nós trabalhamos e fazer uma breve recapitulagem. Eis que certo homem, lá, capítulo 10 de Lucas, lembrando, a partir do verso 25, a parábola do bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que é que está escrito? Como você interpreta essas coisas? E ele a isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás também o teu próximo, como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Nós percebemos aqui 2 diálogos, onde o doutor da lei interpela Jesus no intuito de colocar Jesus à prova. Jesus então responde com uma pergunta, né? E ele responde a essa pergunta de Jesus citando um mandamento. E Jesus então o responde novamente e diz o texto que ele, tentando justificar-se, ele vai ainda perguntar a Jesus mais alguma coisa. Então nós percebemos aqui 2 diálogos. No primeiro diálogo, nós podemos perceber que não há nada em nós, não há nada em mim, não há nada em você que de fato nos capacite em nós mesmos a herdar a vida eterna. O doutor da lei, ele foi cheio de si para Jesus, cheio de autoridade, cheio de eu faço, eu aconteço, eu estou perguntando ao Senhor por perguntar, porque eu já tenho certeza que eu faço tudo para herdar a vida eterna. E Jesus então apontou a mentira com que aquele homem estava vivendo. Jesus fala com ele: vá fazer. Como é que você entende as Escrituras? Eu entendo que eu tenho que amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. Então vá fazer isso, meu irmão, porque você não está fazendo. Você está vivendo uma mentira. Você está vivendo em prol dos seus próprios desejos e vivendo em prol dos seus próprios benefícios. Vá fazer de fato. Vai amar a Deus sobre todas as coisas e vá amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque você, como a ti mesmo, você só está amando a ti mesmo. Vá de fato fazer isso. E num segundo diálogo a gente percebe a tentativa de justificação daquele doutor da lei, sem saber que estava falando com o próprio Deus, que conhece todas as coisas, que sonda os corações. Não havia ali nenhuma parede, não havia nenhum véu onde ele pudesse se esconder. Ele está falando com o próprio Deus. Então ele tenta justificar-se, ele tenta mostrar que de fato as suas atitudes são boas, que ele é o cara, que ele faz, que ele acontece, que ele não merecia estar ouvindo aquilo, que ele merecia estar recebendo todos os louvores. E aí então Jesus vai entrar na parábola propriamente dita, para mostrar para aquele homem a mentira na qual ele estava vivendo.
e que ele precisava mudar. E hoje então nós vamos entrar na parábola em si. E eu te convido a isso. Vem comigo e que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Ok, queridos. Então vamos para o texto para a gente entender um pouquinho mais acerca da parábola. A gente vê que Jesus conversando com aquele doutor da lei, ele tenta justificar-se e ele então pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então prossegue dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual forma. Aleluia. Texto bacana. Jesus entra na parábola em si. Então, amados, Jesus, ele escolhe uma situação bem específica, passível de acontecer a qualquer um. Todos aqueles que estavam ouvindo Jesus estavam propensos a que aquela situação acontecesse de alguma maneira em algum dia, porque todos faziam aquele trajeto. Esses 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó, pelo deserto, sempre foram problemáticos em toda a sua história. Quando a gente olha para trás, a gente percebe que muitos foram os imperadores e até mesmo 1000 anos depois de Jesus, os cruzados, né, aqueles guerreiros que saíam da Europa e iam defender ali Jerusalém, eles também faziam pontos de guarda, pontos de vigilância ao longo da estrada para protegerem aqueles que faziam esse percurso, de tão problemático que era. Então Jesus está querendo o quê? Ele está querendo imergir aquele doutor da lei e todos aqueles ouvintes ali em algo real, algo que possivelmente alguém ali já tenha vivido. É possível que alguém já tenha passado por aquela estrada, daqueles que estavam ouvindo Jesus. É possível que alguém já tenha tido passado por aquela estrada e sofrido algum tipo de intempérie, né? É possível que alguém já tenha passado por ali e visto alguém que sofreu alguma coisa, enfim. Ele quer trazer aquelas pessoas a uma realidade, algo que, como é de fato, todas as parábolas de Jesus, sempre trazendo as pessoas a uma realidade que elas são passíveis de viver, para que eles de fato entendam o que ele quer falar. Os sacerdotes, né, que é o primeiro ali que chega naquele lugar, ele era uma pessoa que certamente vivenciava todas as coisas que aquele doutor da lei vivenciava. Ele era aquela pessoa que estava ali em todo o tempo, sendo o entendedor da lei, passando por tudo aquilo que Jesus estava ensinando, ou seja, e é interessante que estes sacerdotes, eles tinham 2 estágios para a pessoa que estava a ponto de morrer. Era o semi-morto, que é o descrito pelo texto que nós lemos, que quer dizer a ponto de morrer, e quase expirando, que enfatizava a total incapacidade de sobrevivência daquela pessoa, mesmo com os cuidados médicos específicos. E é maravilhoso como que Jesus vai costurando a situação de forma que tudo se encaixa
a necessidade de uma atitude, porque aquele homem estava semi-morto, ou seja, ainda havia ali, ele estava a ponto de morrer, mas se ele recebesse os cuidados necessários, ele conseguiria sobreviver. Então é bem colocada essa situação. Ele estava bem ruim, mas ainda era passível de ser ajudado, né? Então quando as pessoas passam por aquele homem, é necessário que se tenha uma atitude. E era o que não acontecia. Jesus está trazendo uma realidade que ele sabia que não acontecia. As pessoas não se ajudavam. As pessoas não tinham amor umas pelas outras, como de fato elas pregavam. Uma outra coisa interessante, amados, neste início da parábola, é o fato da presença das palavras semi-morto e roubaram tudo. Ou, como a gente percebe em algumas outras traduções, o despojaram de tudo. Porque isso torna aquele homem um mero ser humano necessitado. A ideia do próximo bíblico ser um dos seus, ou seja, ser um consanguíneo, né? Ser um parente ou ser alguém do mesmo povo, era muito presente. Então, quando nós olhamos para aquele homem que não conseguia falar e estava despido, né, praticamente com as suas vestes é, exteriores, nós podemos perceber que ele era apenas mais uma pessoa que precisava de ajuda. Porque o seu jeito de falar, né, o seu idioma, as suas vestimentas, elas seriam facilmente identificadas por um compatriota, né, por alguém que fizesse parte ali. Eram muitas as pessoas que passavam por aquele caminho, então certamente ele seria reconhecido por alguém do seu povo ou dos seus parentes que o levaria para ser ajudado. Então, é como diz o texto de Mateus, no capítulo 5. Que recompensa temos, ou o que fazemos de notável, amando os que nos amam ou saudando aqueles que são os nossos irmãos? Ou seja, não teria nenhum intuito, né, essa parábola, de ser contada essa parábola, se assim acontecesse. Então, Jesus coloca uma pessoa ali incapaz de se manifestar, incapaz de ser reconhecida, justamente para salientar a atitude daquele que pararia para ajudar. Porque agora ele é apenas mais um daqueles que são deixados à beira da estrada. E a grande ideia aqui é quem vai parar para poder ajudá-lo. Aí Jesus fala que passou um sacerdote. Amados, em resumo, o sacerdote não ajudou porque estava de mãos amarradas pelas leis. Apesar de não ser aceito pelos judeus, é possível que aquele sacerdote fosse influenciado ali pelas passagens do livro do Eclesiástico. Como eu disse, era um livro não aceitado pelos judeus, mas que fazia parte da cultura daquela época. E que trazia muitos dizeres acerca de fazer o bem, de ajudar, somente aquele que você consegue entender que faz parte daquilo que você crê, daquilo que você prega. Fora isso, é sem chance, não ajuda porque não há proveito nisso. Mas como eu disse, o sacerdote era um prisioneiro do sistema legalista teológico a que ele servia e que ao mesmo tempo ensinava: não permaneça como um espectador diante do sangue do teu próximo. Mas impunha tantos cuidados, que na hora de decidir se fazia ou não, era sempre mais fácil decidir por não fazer para não colocar em risco. Mas suponhamos então que ele resolva chegar perto daquele homem para saber o que está acontecendo. Ele não sabia nada a respeito dele por conta dele não poder falar e nem ter as suas vestimentas aparentes. Então, e nem sabia se ele estava morto. Então havia um grande porém que era a contaminação pelos mortos. Ele não sabia. E até porque se ele se aproximasse ali mais do que 4 côvados, ou seja, mais do que 2 metros, ele já estaria contaminado se aquele homem estivesse morto e teria que rasgar suas vestes, o que levaria ele a ter que
ir contra a um dos mandamentos que eles seguiam, que era justamente não rasgar as suas vestes por conta da riqueza delas do simbolismo que elas traziam em si mesmas. Ele também perderia seus privilégios se alguma coisa desse errado. Ele não mais realizaria cerimoniais, ele sofreria uma humilhação pública, tendo que se mostrar para toda uma plateia durante as cerimônias como um grande pecador. A sua família ia sofrer junto com ele. Ele não ia mais poder usar suas vestes filactérias, que eram aquelas caixas, umas caixinhas com pergaminhos dentro, atado aos seus braços e à sua testa por umas fitas, que era um simbolismo de grande santidade. Ou seja, pelo sim, pelo não, a julgar pelos próprios riscos, o que Jesus queria dizer é que eles sempre optavam pela segurança das suas posições. Sempre. Sempre optariam por isso. O texto também fala que logo em seguida ao sacerdote passou ali um levita. O texto nos diz que, do mesmo jeito que o sacerdote passou, um levita, descendente da tribo de Levi, que são os responsáveis pela parte litúrgica das cerimônias, ele também passou por aquele caminho e, de igual modo, passou de longe do moribundo. Estudiosos do assunto, meus irmãos, dizem que, e alguns desses estudiosos que até percorreram este mesmo caminho, né, de Jerusalém a Jericó, eles acreditam que o levita tinha conhecimento que o sacerdote acabara de passar por ali. Seja porque de muito longe se avistava quem vinha ou quem ia adiante, ou seja porque eles estivessem vindo do mesmo local, guardando apenas uma distância que fazia jus ali às suas posições eclesiásticas. E este fato é muito significativo nessa questão. Fato é que o levita tinha bem menos rigor em suas ações do que o sacerdote. E ele poderia ter feito algo, mas não fez. Provavelmente agindo em conformidade com o exemplo do seu superior. Até porque seria uma audácia se ele parasse para investigar uma situação a qual o seu superior, o sacerdote, havia passado, sem ter feito nada. Isso seria questionar a interpretação da lei feita pelo sacerdote. Ou seja, ele prefere então passar de longe para não criar. Apesar da lei ser bem menos rigorosa para o levita, havia-se também algumas leis para com ele, e da mesma forma que o sacerdote, pelo sim, pelo não, ele prefere não arriscar e passa de largo. E aí, irmãos, o texto traz a ideia do samaritano. Partindo do pressuposto que, na maioria das vezes, sacerdotes, levitas e judeus leigos viajavam em comitiva, é certo que aquele público que estava ali ouvindo Jesus, ouvindo aquela parábola, esperava que Jesus falasse agora de um judeu leigo, que era a hierarquia, né? Era o sacerdote, os levitas e o judeu leigo, que estava ali sempre ajudando em alguma coisa também e participava, né, das cerimônias. Mas Jesus ele quebra essa sequência e ele cita um odiado samaritano. O samaritano era odiado, meus queridos, por serem mestiços. Não são mais puros desde a divisão do reino de Israel, lá na época de Salomão. Durante a época de Jesus, essa rixa ainda foi intensificada, porque, segundo o historiador Flávio Joséfo, que viveu ali pouco depois de Jesus, pelo fato dos samaritanos terem contaminado o templo durante uma festa, espalhando ossos humanos pelo pátio do templo, essa rixa ficou ainda mais complicada. E isso levou os judeus a amaldiçoarem publicamente os samaritanos diariamente nas sinagogas. Jesus deveria ter contado, meus irmãos, uma história sobre um exemplo de judeu ajudando um desconhecido. Com certeza seu público teria aceitado muito melhor a situação, mas pelo contrário,
Jesus coloca como herói o odiado samaritano. Jesus consegue atingir o mais profundo ódio daquele povo e expõe aquele ódio. É como se Jesus quisesse dizer o seguinte: como pessoas que odeiam tanto seu semelhante podem querer herdar alguma coisa? Historiadores locais relatam que duas coisas eram ensinadas diariamente nas sinagogas: a Torá e o ódio aos samaritanos. O que Jesus estava aqui, ó, amados irmãos, querendo dizer é que os samaritanos estavam debaixo da mesma fé, seguiam a mesma Torá, eles tinham o mesmo entendimento acerca do seu próximo como ser um compatriota ou um parente, um consanguíneo. E mesmo assim, mesmo estando viajando por uma região onde era mais provável que o moribundo fosse um desafeto do que um dos seus, o samaritano ajuda. Mesmo ele correndo o risco dos salteadores estarem ali por perto à espreita, mesmo correndo o risco dos judeus que estavam por ali, sendo ele um samaritano, dos judeus se irarem contra ele por ele estar fazendo alguma coisa, ou até achar que ele mesmo fosse o próprio salteador. Mesmo ele gastando, correndo o risco de gastar o seu dinheiro, como de fato gastou, pagando, né, o estalajadeiro para poder deixar aquele homem ali, se dispondo a pagar ainda mais quando retornasse. Ou seja, ele tinha todos os fatores contra ele, mas foi movido por extrema compaixão e misericórdia, que são automaticamente transformados em atos concretos. Ou seja, podemos concluir, queridos, diante de tudo que nós lemos, que Jesus nos traz uma clara visão daquilo que o cristão havia se tornado, um seguidor cego de leis, um egocêntrico que buscava, antes de tudo, o seu próprio bem-estar, e daquilo que realmente deveria ser, um real seguidor do amor a Deus e ao seu próximo. Jesus mostrou que a visão dos dois mandamentos, né, o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao seu próximo como a si mesmo, estava muito equivocada por parte daqueles doutores da lei. Durante séculos, soou o clamor para que o povo fosse além dos rituais e fizesse um esforço para reagir adequadamente ao que Deus havia feito em seu favor. Oséias 6,6, por exemplo, vai nos dizer que o Senhor está querendo misericórdia e não sacrifício. Miqueias 6, versos 7 e 8, o profeta vai perguntar: será que o Senhor ficará contente com milhares de carneiros? Será que ele ficará contente com milhares de rios de azeite? Será que devo oferecer meu primogênito pelos meus pecados? Não. Ele já mostrou o que ele quer, que nós amemos uns aos outros. É isso que o Senhor quer, irmãos. E assim como muitos de nós, o sacerdote e o levita falharam miseravelmente diante da oportunidade de fazer o sacrifício vivo que agrada a Deus. A reação altruísta do samaritano concretiza o que os profetas clamavam. É o samaritano quem derrama o verdadeiro culto ao Senhor. É ele que faz a verdadeira oferta aceitável ao Senhor. Porque a gente percebe que Jesus se prefigura na pessoa daquele samaritano, que em suas ações paga pelo moribundo, deixa-o sobre os cuidados e promete voltar. Faze isso e viverás. No que cabe a nós, ofereçamos de fato uma oferta aceitável ao Senhor. Ele nos deixou o melhor exemplo a ser seguido, o seu próprio. O que nós percebemos nessa parábola são dois tipos de pecadores. Os salteadores, que agem por violência de fato, e os religiosos, que agem com negligência e falta de amor. Ambos são rejeitados. Tiago 4,17 diz: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, ou seja, o bem, e não o faz, comete pecado. Amados irmãos, assim como muitos foram motivados naquele dia
no dia que escutaram esta palavra da boca de Jesus, assim como muitos foram motivados ao longo das épocas, escutando estas e outras histórias acerca do amor ao próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas e, consequentemente, amar ao próximo como a nós mesmos, sejamos nós também hoje motivados a fazer tais coisas. Sejamos nós hoje não cegados pela lei, pelo legalismo, mas que possamos enxergar a misericórdia, que possamos enxergar o amor, que possamos enxergar as atitudes de Cristo e fazer delas um exercício nosso diário, em todo o tempo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Então, amados irmãos, finalizamos aqui mais uma parábola narrada em Lucas 10, a parábola do bom samaritano. E domingo que vem vamos trazer outra parábola e com certeza vamos continuar aprendendo mais e mais acerca da palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar poderosamente e também possa continuar abençoando aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida durante essa semana, né? Nossa irmã Marta Santana, nosso irmãozinho João Augusto, filho de Marcinha, nossa irmã Graciele Figueiredo, nossa irmã Valdênia de Maicon, nossa irmã Nara Porto e hoje, para finalizar a semana, a Camila de Sirlene. Que Deus possa abençoá-los grande e poderosamente. E na semana que vem voltamos dando continuidade aos estudos das parábolas em nome de Jesus. Fiquemos todos na paz do Senhor e eu te convido a orarmos, encerrando então o culto desta manhã. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Deus, que nos foi trazida com contexto, com ricos ensinamentos para as nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, a cada passagem do teu evangelho, nos ensinando mais e mais, para a honra e glória do teu santo nome. Tudo isso é o que nós te pedimos e desde já agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus seja conosco nesse tempo e fiquem em paz. Grande abraço e nos encontramos à noite no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço.